Opa! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashi, do nosso Pai Yahua. Bem, irmãos, como prometido, hoje vamos trazer um vídeo sobre Ezequiel 34, o terror dos pastores. É uma passagem muito famosa e que poucas pessoas falam, porque bate justamente contra os pastores, os que deveriam ser líderes espirituais, os guias das ovelhas, que deveriam cuidar delas, não sugar até os ossos, sugar até os últimos recursos, né, para alimentar as suas próprias vaidades, o seu próprio ego. Então vamos lá, vamos fazer uma análise hermenêutica junto com uma pregação, porque essa passagem possui, na verdade não é uma passagem específica, todo o contexto também o Messias vai fazer um paralelo em João. Então vamos começar. Veio a mim a palavra de Yahua dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Criador. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam de si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Oh! Me diz aí, pastor. Vocês estão apacentando a vocês mesmos ou vocês estão apacentando as ovelhas? Porque a função de um pastor é cuidar das ovelhas, não de si mesmo. Porque quando um homem é um líder espiritual, é levantado pelo Altíssimo, é porque ele deve cuidar daqueles que são menores, não o contrário. Eu acho interessante. Vamos continuar aqui. Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Os pastores consomem tudo do bom e do melhor, mas não cuidam das ovelhas, não deixam nada para as ovelhas. Inclusive até usam do seu poder para abusar das ovelhas. Eu não vou nem falar de casos dentro de denominações de pastor que começaram a usar da autoridade para se aproximar das irmãzinhas. Tem muito caso, hein? Varão, abre o olho. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então vocês cobram demais das ovelhas, mas vocês não praticam o amor, não praticam a misericórdia, não têm cuidado, não têm tato, não têm trato, não têm carinho com as ovelhas. Interessante. Olha o que o Criador acha isso. Olha o que o Criador acha disso. Então, vocês abusam das ovelhas, mas não querem cuidar delas? Acho interessante isso. E assim se espalharam, por não haver pastor, se tornaram pasto para todas as feras do campo. E por conta da falta de zelo dos líderes, as ovelhas se afastam e vão para o mundo, para serem consumidas pelo mundo. Porque quando não há um líder espiritual que represente o Messias, as ovelhas se perdem. E elas dão ouvidos a quem não deve ser ouvido. Pastores. Essa é a responsabilidade que tá diretamente que vai cair diretamente no lombo de vocês. Cuidado, hein? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outreiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra. Não é só Israel, é toda Israel física. É toda a terra. Toda a terra existem ovelhas do Criador espalhadas. Inclui eu, inclui você, inclui vários irmãos. Sem haver quem as procure e quem as busque. E aí? Vocês estão indo atrás das suas ovelhas? Vocês estão querendo saber como está a vida delas? Se elas precisam de cura espiritual, de uma palavra de sabedoria, de uma palavra carregada do Espírito do Criador, o Espírito do separado? Não, né? Vocês não estão preocupados com isso. Portanto, ó pastores, aqui vem a bronca.
ouve a palavra de Yahweh. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para as fé, por não haver pastor, e porque vocês ficaram apacentando a si mesmos. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Eis que eu sou contra os pastores, deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Parem de consumir as suas ovelhas. Cuidem das ovelhas. Vocês não foram chamados para colocar elas sob jugo. Vocês foram chamados para cuidar. Assim como o Messias cuida das suas ovelhas. Por isso que ele é o verdadeiro e único pastor. Porque ele não consome as ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Ele vai atrás daquelas que se perderam. E vocês ficam parados. E muitas vezes até julgam por que a ovelha se foi. Julgam dizendo, a ovelha não fazia parte da igreja, é uma desigrejada. Seus hipócritas. Vocês não fazem parte da igreja, mas se acham líderes espirituais. E julgam aquelas que abriram os olhos e perceberam que vocês não passam de lobos devoradores. Pois é, irmão. Pois é. É pra vocês esses aqui. É pra vocês. Porque assim diz Yahweh. Porque eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei minhas ovelhas e livrar-o-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. No dia de trevas, no dia de um dia nublado, no dia em que tudo está dando ruim. A esperança está no verdadeiro pastor, Yahushua HaMashiach. Ele é quem traz a luz. Ele é a luz das ovelhas, que conduz as ovelhas para o verdadeiro evangelho, para o verdadeiro caminho. Tirá-lo-eis dos povos, ou seja, vai separar do mundo. E congrei dos diversos países. Não é só as ovelhas de Israel física, mas de todos os países, todas as nações. Introduzirei na sua terra, e vocês irão apacentá-las nos montes de Israel. Todas as ovelhas irão se reunir em Israel, a Israel do Pai. Junto às correntes em todos os lugares habitados da terra, apacentá-lo-eis dos bons pastos, e nos montes de Israel serão sua pastagem. Deitar-se-ão ali na boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. A salvação. A promessa da vida eterna, porque Israel simboliza a terra santa, a terra prometida, a nova Jerusalém, que vai ser para os eleitos. É isso que ele está dizendo, meus irmãos. É isso que ele está dizendo. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar diz o Senhor. A perdida buscarei, e foi isso que eu acabei. A perdida buscarei. A desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacento-a-las-ei com justiça. Ele vai pegar as humildes, as ovelhas humildes, as que estão quebrantadas, as que buscam o Criador com o espírito de verdade, com a vontade de querer conhecê-lo. Não as gordas e as fortes que se acham, as que já são cheias de si. Essas o Criador irá afastar, porque, como diz a palavra, ele resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. Quanto a vós outras ovelhas, ovelhas minhas, agora a palavra é para vocês, ovelhas. Assim diz o Senhor, eis que julgarei entre as ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés do resto do vosso pasto? E não vos basta terdes bebido as águas claras, não a vez de turvar o resto com os pés? Quanto as minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com o que bebem, e o que haveis turvado com os pés. Por isso digo,
Assim lhe diz o Senhor: eis que eu mesma julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. O que é a ovelha gorda? A ovelha gorda é a ovelha que representa, a ovelha gorda representa a ovelha soberba. Ou, num contexto, representa a soberba, mas aqui é a ovelha boa, é a ovelha que... E a ovelha magra é a ovelha considerada ruim, porque no contexto de pastorado, como eles classificavam a ovelha? Pela espessura da lã e pelo tamanho para consumo da carne. Tá falando da coisa boa. Ou seja, a ovelha boa e a ovelha má. Vamos continuar, meus irmãos. Não vos vá. Continuando. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas para as espalhardes fora. Está falando da arrogância, da soberba. As fortes crescem sobre as fracas. As fortes empurram as ovelhas mais fracas para as fortes. As fortes empurram as ovelhas fracas para fora, assim impedindo que elas tenham contato direto com o pai. Mas o pai é muito mais forte do que qualquer ovelha que se ache mais forte. E é por isso que ele chama. As ovelhas fracas, as humildes, as que precisam ouvir a voz de correção, a voz de retidão. Continuando. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor. Um só pastor. Um só pastor. E ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. E ele se virá de pastor. Aqui está falando do Messias. Porque o Messias, como ele é conhecido, filho de Davi. E ele diz: o bom pastor ouve. As ovelhas escutam a voz do seu pastor. O pastor eleito, elegido. O Messias. Ele é o verdadeiro pastor. Continuando. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. A paz. A vinda do Messias simboliza a paz eterna, porque é nele que encontramos o descanso eterno, o descanso e a salvação eterna, porque ele é quem nos conduz para a salvação, irmãos. É por isso que ele é o único pastor que deve ser ouvido. Não sou eu, não é o irmão X, não é o irmão Y. É o Messias, Yahushua HaMashiach. Delas e dos lugares ao redor do meu outreiro farei bênção, farei descer chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou Yahuwah, quando eu quebrar as varas do seu jugo e livrar das mãos das que escravizavam. O sistema religioso, os pastores que prendem as ovelhas no sistema religioso, que não deixam elas serem livres das amarras do humanismo, das amarras da religião humana, para entrarem na eternidade, porque eles não vão entrar e querem impedir que os outros entrem. É por isso que ele veio nos libertar, e assim veio Yahushua nos libertar. Irmãos, essa palavra é muito poderosa, E já não servirão de rapina aos gentios, e as feras nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e não haverá quem as espante. É impossível nós sermos espantados, é impossível o mundo nos fazer desistir do evangelho, nos fazer desistir daquele que nos chama. É isso que ele quer dizer, meus irmãos. É impossível o mundo fazer com que a gente caia. Às vezes a gente tropeça, mas nunca caímos. Às vezes nos deitamos, mas nunca nos rendemos.
Esse é o verdadeiro espírito. Porque o espírito da verdade não é espírito de covardia, meus irmãos. Não é um espírito de covardia. Como diz aqui, e como ele vai terminar. Levantareis plantação memorável, e que nunca mais serão consumidas pela fome na terra. A saciedade do espírito. A saciedade do espírito. E que nunca mais nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. A condenação eterna. A condenação eterna. Não o tormento eterno, mas a condenação. Não o tormento eterno, porque o homem não é o homem condenado não vai ser atormentado eternamente, mas as consequências das ações aqui na terra serão eternas. E saberão, porém, que eu, o Criador, o seu Elohim, estou com elas, e elas são o meu povo, ó casa de Israel, diz o Criador. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou vosso Elohim, diz o Senhor. A mensagem que eu quero dizer, irmãos, só existe um pastor que conduz a salvação, que sacia você com a palavra da verdade, que cuida de você, que te busca quando você acha que está perdido. Yahushua HaMashiach. Ele é o verdadeiro pastor. Ele vai atrás de você, mesmo quando você não quer ele, porque nós não queremos ele naturalmente. Por isso que ele é o único e verdadeiro pastor, porque ele se preocupa com as suas ovelhas. E se você tem o chamado para pastorear, para liderar, seja exemplo. Siga o exemplo de Yahushua, que deu a vida pelas suas ovelhas. Não as consumiu, mas antes deu a vida para que elas pudessem viver. Porque ele morreu para que a igreja pudesse viver. E com isso, meus irmãos, eu digo, em nome de Yahushua, escutem a voz do bom pastor. Escutem a voz de Yahushua, o verdadeiro e único pastor. Fiquem na graça do Pai. Até mais tarde, meus irmãos. Em nome de Yahushua.